Vocês sabem realmente quem foram os persas? Então vamos lá, aprender um pouquinho mais aí sobre essa grande civilização, essa importante civilização que, vez por outra, cai ali naquelas perguntas, né, que os professores fazem para vocês, justamente nas provas, ou mesmo para vocês que estão aí no terceiro ano e pretendem fazer aquele Enem ou aquela faculdade. Então, não se esqueçam, desde já, que todos aqueles que estão chegando agora, de se inscrever no canal. Dê também o seu like e também liga o sino. Outra coisa que é muito importante para vocês, principalmente todos aqueles que são meus alunos, marquem presença, apareçam lá no chat, dê ali, né, o seu sinal de vida para que a gente saiba que você realmente é quem está acompanhando as nossas videoaulas. Mas vamos lá para aquilo que mais interessa, aquilo que mais importa, que é falar um pouquinho sobre essa espetacular civilização, a civilização persa, que na realidade é o Irã de hoje, que em 1935 mudou de nome. Eles deixaram de se chamar de persas para se chamar de um modo mais geral, ali se referindo a vários outros povos que povoaram essa espetacular região do Planalto do Irã. Então, eles resolveram mudar o nome para Irã, se referindo ao povo indo-europeu, né, que povoou essa região do Planalto do Irã, essa área aqui onde eu estou mostrando para vocês nessas imagens, como vocês podem observar, uma região muito interessante, muito bonita, uma área boa para pastagem, para a criação de rebanhos e animais, mas um pouco mais seca quando a gente compara com regiões ali como a Mesopotâmia. Detentores, então, de uma fantástica civilização, de grandes realizações, os persas, eles foram a civilização dominante no sexto século a.C. Chegaram nessa área do Planalto do Irã por volta de 2000 anos antes de Cristo. Esses povos que se espalharam nesse território vão formar grupos, aí como os medos, os próprios partas e o povo mais importante nesse caso, né, nessa própria videoaula, que é os persas, que teve no seu mais importante líder o Ciro, que acabou sendo o grande construtor desse império, que agora eu mostro para vocês no mapa, né? Ele acabou fazendo a expansão desse território, conquistando essas imensas regiões, beirando o que hoje seriam os territórios da Índia, nesse ponto aqui, até regiões que vão bordejar o Egito, né? Nessa área, além da Lídia ou também do que hoje seria a Turquia, né? Nessas regiões da Anatólia ou do que hoje seria a própria Turquia. A grande realidade sobre Ciro é que ele é o grande construtor desse império, tendo formado a partir das conquistas militares, devido às forças das suas tropas, esse imenso território que foi, durante a vida dele e depois dos seus sucessores, o maior império até depois ser conquistado pelos gregos macedônicos liderados por Alexandre o Grande. Mas isso aí é tema de outra videoaula para vocês. Ciro, então, ele conquistou uma região enorme, como vocês já viram, e foi, então, um grande formador do Império Persa. Tá certo? Vocês não podem esquecer isso. Outra grande realização que ele fez foi a conquista da Mesopotâmia, no caso do segundo Império Babilônico, ou Império dos Caldeus, quando ali por volta de 539 a.C., ele simplesmente entrou na cidade. Literalmente o pessoal abriu os portões para que ele dominasse a região do Império Babilônico, sem que fosse necessário grandes confrontos, grandes problemas. Então, ao conquistar o Império Babilônico, o segundo Império Babilônico, Ciro também fez outra grande realização, quando permitiu que os povos que estavam cativos, e em específico ali os judeus que estavam cativos na Babilônia, dando a condição para que eles retornassem. Então, muitos deles vão retornar para a sua terra, para Jerusalém,
para a sua região de origem. É claro que, como eles não foram forçados, nem todos retornaram, então alguns permaneceram na região, mas uma grande parte, um grande número, retornou para o seu território. Isso é uma das características dos próprios persas, devido à sua religião. Eles não vão forçar que outros povos seguissem a sua cultura, bem como também a sua religião. Então, eles aprenderam que não deveriam forçar outros grupos, outras civilizações a terem a sua língua ou, no caso, a sua religião. Mas eles aprenderam que seria mais fácil dominar também esses povos, esses grupos que eles estavam conquistando, até pela dimensão do seu território, a dimensão do seu império, que era algo que tornava os povos mais dóceis, mais fáceis de dominar, se eles tivessem uma certa liberdade. Então, como eu já tinha falado, Ciro foi o grande conquistador, né, desse território, levando suas tropas, formando esse imenso império que vocês já viram no mapa, e também tem, evidentemente, outros mapas que dá para vocês verificarem. Mas ele acabou falecendo no ano de 529 a.C., 530 a.C., de fato, o filho dele acabou chegando no poder, né? O famoso Cambises chega no poder, e a sua grande realização, a obra mais importante dele, foi a conquista do Egito, quando nesse mesmo período ele vai levar as tropas persas a conquistar o território egípcio. Ele literalmente se empolgou, né, nessa conquista, em sonhos maiores, e vai tentar dominar mais territórios. E aí ele não tinha a sabedoria que o pai teve, a habilidade militar que o pai teve, então teve muitas dificuldades ao tentar conquistar regiões posteriores, depois, indo mais ao sul, né, depois do Egito, e aí teve grandes dificuldades, né, e teve que voltar, e alguns dizem que ele surtou ou sofreu uma tentativa de golpe. De fato, Cambises acabou falecendo ou foi morto em 522 a.C. Então o governo dele foi breve e não deixou herdeiros. E aí subiu no trono Dario. Ele seria um primo, ou outro nobre, um genro. Na verdade, depende muito, é um pouco sombrio, né, nebuloso, a posição dele dentro desse contexto. Mas o mais importante é que Dario chega no trono, né, sobe ao poder e vai governar longamente. De 522 a.C. até sua morte em 486, quando ele acabou falecendo. Dario, ele literalmente vai observar o império, ver a dimensão, ver alguns fracassos dos seus antecessores, e vai ser o grande organizador desse império. Quando eu falo organizador, no sentido da administração. Uma das primeiras grandes mudanças administrativas que se tem notícia, né? Ou seja, uma reformulação dessa administração dentro desse contexto das grandes civilizações do passado, foi feita por Dario, né? Quando ele vai, por exemplo, dividir o território persa, administrativamente, claro, em satrápias, né? Seria espécie de províncias ou estados, né? Como seria hoje no Brasil, aonde ele colocou satrapas, né? Pessoas de sua confiança para administrar. Embora fossem pessoas da sua confiança para administrar essas províncias, essas regiões, até porque o império era enorme e ele não poderia estar em todos os locais ao mesmo tempo, para evitar algumas revoltas, então eles atuariam de uma forma mais local. Seriam parentes ou membros do alto escalão do governo, pessoas da nobreza ligadas ao próprio poder. Como eu já disse, embora ele colocasse pessoas que eram de sua confiança, ele vai colocar também supervisores sobre eles, né? Ouvidos e olheiros do rei,
né, para justamente olhar o que esses governadores estariam fazendo. Então, na cobrança dos tributos, nessa administração, ou se estavam planejando alguma revolta, alguma tentativa de separação. De qualquer forma, ele confia desconfiando. Fazia parte desse próprio contexto. Então, não se esqueçam disso, que é muito importante essa divisão administrativa, como vocês estão vendo, para melhor controlar o próprio império, né? Outra coisa que Dario fez foi construir estradas ligando o império, facilitando, por exemplo, o deslocamento das tropas. É claro que com boas estradas e relativamente seguras, vai facilitar o comércio, as rotas comerciais. Então, rotas de longa distância começam a ser facilitadas por causa dessa própria administração que ele fez. Entre essas estradas, uma das mais importantes foi a Estrada Real, até Susan, no outro extremo, né, em outra região já próximo às áreas do Mar Egeu. Então ela foi muito importante para o deslocamento de pessoas, para o deslocamento de mercadorias, ajudando na própria questão econômica, né, do Império, na cobrança de tributos, deslocamento de tropas. Outra grande ideia que ele teve foi criar uma moeda única para o Império, o Dárico. Tem o nome dele, né, justamente também servia de propaganda, né? Então todo mundo queria ter um dárico no bolso, porque literalmente o dárico era de ouro mesmo. Então, além de tudo, em qualquer parte que você tivesse no Império, ou até mesmo hoje em dia, como era uma moeda de ouro, ela valia em todas as partes do Império, as pessoas queriam, até hoje é claro que as pessoas querem, né, um dárico. Então serviu muito também de propaganda, né, dele, né, como pessoa, também a difusão dessa moeda. Outra grande coisa, que também inclusive facilitou muito o comércio, foi a normatização dos pesos e medidas, né, padronizando esses pesos e as medidas dentro do Império, facilitando também a venda, a compra de produtos. Então, ele foi realmente um dos mais importantes imperadores do Império Persa e administrativamente também foi muito habilidoso. Infelizmente para ele, mas para a felicidade da civilização ocidental, ele tentou conquistar a Grécia. E aí, pense numa surra. Foi duro, cara. Foi duro, né? Ali a tentativa de conquistar a Grécia, ali resultando nas chamadas guerras grego-pérsicas, acabou resultando em uma situação muito dura para o Império, quando eles foram derrotados por uma civilização que eles desprezavam, a Grécia, né? Ou no caso os gregos, que nem mesmo unidos eram como um império só, ou seja, eram cidades-estados, mas mediante a situação em que você tem um grupo de estrangeiros tentando conquistar a Grécia, os gregos acabaram se unindo, em muitos casos, nessa luta contra civilizações que tentavam conquistar o seu território. Uma das características mais importantes da civilização persa foi a sua religião. A religião persa, ou zoroastrismo, ou mazdeísmo, também como é conhecida, é uma religião caracterizada pelo dualismo religioso. Então, muitas civilizações da antiguidade elas eram politeístas. Mas os persas, nesse momento, no sexto século, eles tinham uma característica muito importante, muito relevante, que é a sua religião ser dualista, ou seja, ter dois deuses. E nesse caso era um deus bom e um deus mau. Esse deus bom e o outro, né, o deus mau, eles se equivaliam, meio que se equilibravam. Então era uma guerra eterna, né, nessa própria situação, né, que só seria decidida numa espécie de juízo final, né? O deus Osmus e Arimã, né, o deus bom e o deus mau. Então você que era persa, né, como o próprio imperador, então seguiria o deus bom
E como prova de que você segue o Deus bom, você faria coisas boas, praticaria a justiça, seria uma pessoa que pratica e realiza coisas boas, né? Evita o mal. Do contrário, você estaria adorando outro Deus. Eram algumas visões que eles tinham. Além do, como forma de adoração ao Deus bom, né? Você teria o fogo sagrado, né? No zoroastrismo. Aqui eu mostrando para vocês algumas imagens de alguns locais que restaram, né? Dessa religião no Irã, né? Porque como eles se tornaram islâmicos, né? O islamismo, principalmente o islamismo bem mais radical, perseguiu muito esses grupos, não deixando muitos dos vestígios, né? Alguns locais obviamente foram destruídos, outros não, como vocês estão vendo, foram preservados. É uma religião antiga, onde ainda alguns poucos moradores do Irã ainda preservam, né, esse aspecto de sua religião, dos seus antepassados, que é o zoroastrismo, né? De qualquer forma, o mais importante é o dualismo religioso para vocês, não esqueçam disso, né, que é uma das características mais importantes dessa religião, que conquistou, né, as mentes e os corações dos persas, e se espalhou com muita força na medida que os exércitos persas também tinham conquistado uma vasta região do mundo antigo, como vocês viram, né? Ou seja, o território do próprio Império Persa. Na economia persa, né, da civilização persa, vocês não podem esquecer que ela era agropastoril, né, ligada a práticas agrícolas, né, na produção agrícola, também na criação de rebanhos, e quando eles conquistaram a Mesopotâmia, ali, o segundo império babilônico, o império dos caldeus, quando eles conquistaram, é claro que essa dinâmica econômica ligada às práticas agrícolas se tornou mais forte ainda, né? Mas é claro que com as estradas, né, tem um comércio, você também tem isso daí, né? Então, práticas agropastoris, assim como também o comércio, e não se esqueça a mineração, que também tinha uma certa relevância dentro do quadro econômico dos persas. Como vocês viram, a civilização persa foi muito importante e é muito importante, muito significativa, né? Deixou grandes legados ao longo da história, né? Que muitas civilizações adaptaram ao seu modo de vida, né? Os seus costumes e tradições. Como vocês viram, por exemplo, a prática de ter uma moeda única no país, né? Ter pesos e medidas padronizados e, claro, facilitar o próprio comércio, né? Quando um país quer se desenvolver, ele facilita, né, justamente essa questão da construção de estradas, rotas para circular. Quando você quer dificultar, você trava, você simplesmente não constrói, você promete, mas não faz. Em alguns casos isso tende a acontecer. Mas a civilização, como vocês viram, é detentora de legados importantíssimos, que se perpetuam ao longo da história. E deixaram para outros povos esses próprios legados. A civilização persa, ela é espetacular, ela é cheia de realizações, de grandes feitos, conquistas militares, que vão ser uma das mais importantes também características dessa impressionante civilização. Como vocês viram, ela foi muito importante, ela é importante, né? Até mesmo hoje em dia, né? Até porque nós temos aí o Irã, né? Que é herdeiro em específico dessa grande civilização e que ainda existe, né? Aí, né? Passado aí mais de 4.000 anos entre a origem deles, o povoamento daquela região do Planalto, até os dias de hoje. Então eles deixaram, sim, claro, grandiosos legados, grandes realizações, aspectos culturais, né? Quem nunca ouviu falar aí, por exemplo, dos tapetes persas, né? Tem muitas vezes quando criança não sonhou aí e tá voando naqueles tapetinhos, né? Então, pessoal, todos vocês que estão chegando agora, não esqueçam de se inscrever no canal. Dê também o seu like e ative o sino e vejam as descrições, né, que a gente tem colocado. Dê uma olhada ali na descrição, tem alguns indicativos, alguns livros, né, que a gente indica que vocês leiam, possam se aprofundar um pouco mais. Bem como também, como eu já disse, marque presença, apareça lá no chat, né,
mostre que você realmente existe, que é aluno presente. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima!